Graça e paz, meus amados irmãos, minhas irmãs. Nós estamos aqui neste momento para estudarmos um pouco mais da Palavra de Deus e vamos estudar lá em Daniel, capítulo 4, do 24 ao 27. Vamos refletir no que a Palavra nos diz e o que Deus quer falar aos nossos corações. Amém? Vamos orar para que o Senhor nos ajude a compreender a sua palavra. Amém. Deus meu, Senhor Deus, Tu és maravilhoso, Tu és bom, Tu és grande, Tu és digno de todo louvor, de toda honra, Senhor. Nesse momento, Pai, nós estamos aqui para Te pedir para que a Tua palavra entre em nossos corações, que haja, Senhor, uma transformação da mente, uma transformação em nossa mente a partir da Tua palavra, que nós venhamos aprender mais de Ti. Deus, também pedimos a Tua misericórdia sobre o planeta, Deus. Nós estamos vendo tanta coisa, tanta morte, tanto desespero, e eu sei, Pai, que só Tu pode dar um basta nisso. Mas se o Senhor também não quiser dar um basta nessa situação que está envolvendo todo o planeta, toda a humanidade, faz com que pelo menos o Teu Espírito Santo dê paz, dê paciência, tire a ansiedade das pessoas e se faça conhecer, que neste momento muitas pessoas venham transformar os seus corações e venham reconhecer o Teu Filho, Jesus Cristo. Que esse momento sirva para famílias voltarem a se falar, que esse momento sirva para a caridade aumentar no coração, para o arrependimento dos pecados, que esse momento sirva como lição para toda a humanidade, de que Tu és grande e altíssimo. Nós Te agradecemos pelo ar, pelo dia, pelo sol, pela noite. Nós Te agradecemos pelas estrelas, as nuvens, Senhor. Porque mesmo em meio a tantas coisas acontecendo na terra, Tu se faz presente em cada lar, em cada casa, em cada coração, em cada lugar desta terra. Obrigada, Deus, por tudo. Fica conosco e nos ensina na Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós estamos estudando Daniel, aquele rapaz que foi trazido de Jerusalém para a Babilônia. E nós temos muita coisa para aprender com Daniel. Daniel é uma pessoa na qual nós tiramos muitas aplicações para as nossas vidas. E a gente já estudou Daniel também em seminário, sempre já preguei, já fiz reflexões sobre Daniel e todas as vezes nós aprendemos um pouco mais de Deus. E vamos abrir nossas Bíblias lá em Daniel 4, 24, e enquanto vocês procuram, creio que vocês estarão com as suas Bíblias abertas, nós vamos falar um pouco de Daniel. Daniel é uma pessoa que deixa exemplos para nossas vidas. Daniel foi transportado da sua cidade para um novo lugar, um lugar desconhecido, de fala desconhecida, e ele não azedou o coração. Ele chegou na Babilônia, foi escolhido para ser ensinado a língua, a cultura, para trabalhar no reinado de Nabucodonosor e outros que viriam. Mas o que é interessante é que Daniel não deixou a sua cultura, o seu Deus, e não deixou o coração azedar. Logo no começo nós vemos Daniel fazendo um acordo com o copeiro, com o mordomo do rei Nabucodonosor, dizendo que em 10 dias ele ia continuar comendo verduras, frutas, mas não ia comer das delícias do rei. E ele faz esse acordo com
Jacó e com o mordomo, dizendo que em 10 dias eles estariam bem e muito mais bonitos, saudáveis do que se eles estivessem comendo as iguarias do rei. E no 10º dia é comprovado de que o Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego estavam bonitos, a pele bonita, e não tinham decaído o semblante. Então nos mostra que Daniel ele não deixou a sua fé, cultura, né? E aí ele não quis se misturar. E a gente vê hoje em dia as pessoas tudo se misturando, as pessoas, o mundo entrando nas casas, nas igrejas. E Daniel não, ele quis continuar mostrando que o Deus dele era quem supria a vida dele, que ele não queria se contaminar com as iguarias do rei. Se contaminar é o nome certo. Se contaminar, ele não quis. E aí depois nós vemos no capítulo 3 Daniel já sendo chamado para dizer que decifrar o sonho do rei sobre a estátua. E depois nós vemos no capítulo 6 Daniel de novo sendo provado, né? Mostrando que ele orava 3 vezes ao dia em frente à sua janela, e os inimigos de Daniel tentaram fazer uma emboscada para ele, não é? E ele não deixou de orar e não deixou de aclamar ao seu Deus, independente do risco de vida que ele ia correr. Nos lembra muito a igreja primitiva, onde muitos missionários estão pregando a palavra e não negam a sua fé, né? Ainda bem que nós estamos no Brasil e aqui nós podemos falar abertamente, ler abertamente a palavra do Senhor. Mas vamos ler o texto de Daniel. Daniel 24, 4:24. Esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto que o Altíssimo emitiu contra o rei, meu senhor. Tu serás expulso do meio dos homens, e viverás com os animais selvagens. Comerás capim como os bois, e te molharás com o orvalho do céu. Passarão 7 tempos, até que admitas que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens, e os dá a quem quer. A ordem para deixar o toco da árvore com a raiz significa que teu reino te será devolvido quando reconheceres que os céus dominam. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho, renuncia aos teus pecados e a tua maldade, e pratica a justiça, e tem compaixão dos necessitados. Talvez então continueis a viver em paz. Senhor Deus, nós te agradecemos por esta palavra, Deus. Sabemos que tem muito a nos ensinar neste momento. Tem muitos a dizer no nosso coração. Obrigada, Pai, nos capacita para que venhamos a aprender mais de Ti. Obrigada por tudo em nome de Jesus. Amém. E aí nós vemos uma situação bem complicada para o rei Nabucodonosor. O rei Nabucodonosor é um grande rei. Ele, logo jovem, no exército do seu pai, ele consegue ganhar muitas guerras. E logo cedo ele consegue também entrar em vários reinos e resgatar, e consegue resgatar os reinos, e consegue
ter o domínio sobre esses povos onde ele ataca e entra. E aí ele domina Egito, domina Jerusalém, domina vários locais e fica bastante conhecido por sua capacidade como rei e como um guerreiro e como resgatador de tantos lugares e de tantas pessoas, né? E aí o rei Nabucodonosor, Deus tem uma maneira de tratar com ele, porque Deus mostra em sonho aquilo que ele vai fazer com Nabucodonosor. E dessa vez, nesse capítulo 4, Nabucodonosor sonha com uma grande árvore no meio da terra, uma árvore tão grande, que ela abrigava as aves, ela abrigava os animais embaixo dela, ela era tão frondosa que os passarinhos faziam ninhos, os frutos serviam de alimento para aqueles animais, e ele naquele sonho via tudo isso numa beleza sem igual. Creio, aqui com a minha mente meio apócrifa, que ali se deslumbrava com a beleza daquela imagem. Uma árvore frondosa que estava plantada no meio da terra. Mas, de repente, nós vemos no versículo 13 toda aquela beleza e aquele esplendor que abrigava aqueles animais e aves e davam muitos frutos, recebe um veredicto. E o veredicto vem no capítulo 13 dizendo, no versículo 13, dizendo: mas na visão que tive, deitado em minha cama, olhei e vi diante de mim um sentinela, um anjo, que descia do céu. Ele gritou em alta voz: derrubem a árvore e cortem os seus galhos, arranquem suas folhas e espalhem os seus frutos. Fujam os animais de debaixo dela e as aves dos seus galhos, mas deixe o toco e a sua raiz preso com ferro de bronze, que fique ele no chão, em meio à relva. Imagina o desespero tão grande de Nabucodonosor quando ele vê esse anjo decretando que derrube aquela árvore. Ele deve ter ficado apavorado, porque é uma coisa tão linda, tão maravilhosa, tão cheia de vida, abrigando tantos animais. E de repente um anjo vem e manda derrubar. O interessante é que tem um momento na Bíblia que diz o anjo que a mente humana lhe será tirada e ele será como um animal. Está lá no versículo 15. O anjo decreta que derrube a árvore e de repente o anjo tá mandando derrubar uma árvore, tá mandando deixar o toco, tá mandando prender a raiz com correntes de bronze. E, de repente, vai tirar a mente humana e ele viverá como animal? Tem algo estranho aí nesse sonho. E ele se acorda ali apavorado. E, como já se era de esperar, ele chama Daniel para decifrar o sonho, para dizer o que é que acontece naquele sonho. Daniel ali naquele momento, ele já era o chefe dos magos. Os magos não conseguiam decifrar o sonho de Nabucodonosor. Os magos, eles ficaram todos, como sempre, sem saber o que significava, até porque os magos não serviam Deus fiel como Daniel servia. Então, Daniel vem
O rei conta o seu sonho, mas Daniel, no versículo 19, começa a pensar. E diz a palavra do Senhor que Daniel fica estarrecido. No versículo 19, se nós formos olhar, diz que Daniel fica aterrorizado. Estarrecido, aterrorizado. E no capítulo, e no versículo 19 também, apesar de estarrecido e aterrorizado, o rei diz: Daniel, diz o que é que vai acontecer aí, não te preocupa não. E Daniel diz: ó mestre, eu queria muito que esse sonho fosse direcionado a teus inimigos e direcionado a teus adversários. Mas essa árvore que foi cortada, que ficou só o topo, que vai ser presa com corrente de bronze, és tu, ó rei. Eu, como gosto de participar dos acontecimentos bíblicos e me coloco ali na corte do rei, nem sei como, eu imagino o semblante do rei na hora. Decaiu. Se Daniel, profeta, um homem de Deus, ficou estarrecido e ficou abismado e atemorizado, a gente pode até usar essa palavra para mais uma aplicação. Daniel estava na frente do rei. E aí Daniel não tem medo de dizer o que Deus estava falando. É uma aplicação que a gente pode colocar em nossas vidas no dia de hoje. O que está acontecendo no mundo, e a gente não pode estar dizendo a igreja, que Jesus vai voltar e ficar só entre nós, não. A gente tem que ficar estarrecido e dizer que o mundo está sucumbindo e dizer, olha, Jesus está voltando. E isso é por causa da maldade do homem, da maldade da humanidade. A gente não pode estar calada. A gente não pode estar atemorizada em falar para o mundo o que Deus tem colocado em sua palavra. O que Deus tem dito na sua palavra, principalmente ali em Mateus, onde ele fala dos últimos tempos. Mas a gente estuda isso depois. Mas isso é uma aplicação para nossas vidas. Que mesmo aterrorizado, nós não venhamos a ficar calados. E aí Daniel diz que queria muito que isso acontecesse com os inimigos do rei, mas infelizmente é para ele mesmo. Então, depois de lermos esses textos e entrarmos nessa história, nós vemos que Daniel vai para o conselho que ele tem para o rei. Então, ele diz no versículo 22 que essa árvore é o rei, não é? E que a grandeza do rei cresceu, o domínio nos confins da terra. Nabucodonosor era conhecidíssimo em todo o local onde naquela época era conhecido a terra era desse tamanho, né? O conhecimento não era como hoje em dia, mas aonde existia pessoas, Nabucodonosor era conhecido. Então, o reino dele cresceu até os confins da terra. Mas o texto que a gente leu deixa alguns conselhos para nós. Nós escrevemos uma frase aqui na Bíblia, onde diz: vamos falar de 3 áreas que nós devemos praticar para não comermos capim. Duro essa palavra, né? É dura, mas é justamente o que aconteceu com Nabucodonosor. Se nós atentarmos para o versículo 24, nós vamos ver que Daniel diz que o Nabucodonosor será expulso, como o anjo diz, do meio dos homens. E aí,
Daniel chega para o rei e diz, tem 3 áreas aí na tua vida que tu precisas, que o Senhor, que o meu rei, que majestade, precisa ficar atento. Porque isso que o anjo falou vai acontecer. Então, primeiro, capítulo 24 a 27, diz: passarão 7 tempos, até que admitas que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens. Gente, essa passagem, esse versículo, esse pedacinho de versículo é bastante profundo. As pessoas hoje em dia não estão admitindo que Deus é quem domina sobre todas as coisas. As pessoas estão preocupadas aí com vírus, com guerra, com fome, com peste, com terremoto, com tsunami. Mas tem pessoas que não acreditam que isso vem da parte de Deus. É de se espantar. Porque a Bíblia está aí aberta para todo mundo. Os acontecimentos estão vindo. E quem é que ia fazer um negócio tão grandioso como esse da corona, que atingiu a toda a humanidade? A humanidade já passou por algumas situações de calamidade, de pestilência, mas não num grau tão acentuado como este. O Altíssimo domina sobre todos os reinos. E nos reinos do homem, na humanidade, na terra. Então, nós temos que admitir que Deus é Deus. Temos que passar para as pessoas, e as pessoas têm que começar a acreditar e admitir isso, que o Altíssimo domina. Aí ele vai andando, e a ordem para deixar o toco na árvore e a raiz significa que o teu reino poderá e será devolvido se reconhecer. Então, a gente primeiro tem que admitir e depois tem que reconhecer. Porque tem gente que diz, não, eu acredito, eu admito que existe um Deus. Eu admito que existe um Deus. Mas reconhecer que Deus é diferente. Né? Reconhecer que os céus dominam tudo, os céus dominam. Que Jesus Cristo é o Filho de Deus. O reconhecimento. Muita gente por aí diz, não, existe. Eu admito que tem um Deus, uma força maior, mas não reconhece Jesus como seu Filho, não reconhece Jesus como um único e suficiente Salvador. Reconhecer é o que nos leva ao céu. Jesus disse, se crer, acreditar e confessar, reconhecendo que eu sou o Filho de Deus e que eu sou o único caminho, que eu sou a verdade, que eu sou o pão da vida, que eu sou a água. Nabucodonosor precisava de reconhecer tudo isso. E se ele reconhecesse que os céus dominavam tudo, ele poderia receber novamente o seu reinado. Então depois, no versículo 27, Daniel diz uma coisa linda e maravilhosa, que nós estamos aqui para mostrar à humanidade. Daniel diz, portanto, ó rei, aceita o meu conselho. A gente tem dado conselho às pessoas. A gente tem aconselhado as pessoas direito. Né? A gente tem que começar a pensar nisso. E aí, Daniel diz, aceita meu conselho e renuncia os teus pecados, as tuas maldades. O conselho de Daniel é bem enfático. Ele diz que Nabucodonosor precisava renunciar os pecados e as maldades dele. No começo do capítulo, Nabucodonosor diz que tem Deus como grande, o seu reino é eterno, o seu domínio dura de geração em geração. Quão grandes são seus sinais, lá no 4,
capítulo 4, versículo 3, ele com a sua boca diz isso. Reconhece. Tem pessoas no mundo, a humanidade, tem pessoas que reconhecem. Reconhece que Deus é o Altíssimo, admite que Deus é o Altíssimo, reconhece que os céus dominam, que Jesus é o único Salvador, mas renunciar ao pecado tá difícil. Tem pessoas que não conseguem. Não é que lutem, é porque não querem. Não querem renunciar às suas maldades e seu pecado. Não querem renunciar àquele prazer momentâneo que o mundo dá. E Daniel segue dizendo: renuncia teus pecados e tuas maldades e pratica a justiça, a compaixão para com os necessitados. Compaixão. Nós estamos nessa guerra do coronavírus, que a gente não pode deixar de falar, que é a moda do momento. 2020 vai ficar conhecido como um ano onde a humanidade parou e nós precisamos agir com justiça e compaixão. Eu vou dar só um exemplo. Aqui em Recife, eu acho que ainda não aconteceu, mas em muitos locais as pessoas estão indo para os mercados e estão comprando tudo, tentando comprar estoque, tentando comprar todas as máscaras, não estão pensando no próximo, estão passando por cima das pessoas. Tem pessoas que querem que os mais humildes voltem a trabalhar, mesmo se arriscando a pegar o vírus no trabalho, né? Tem pessoas que não estão tendo compaixão dos menoritários. Eu estava conversando com uma amiga minha e eu dizendo assim, se tu fizesse a inscrição do auxílio, do benefício, e aí ela fez, não, eu já tenho um auxílio, né? O BF, e aí então não preciso. Poxa, eu achei tão interessante. Ela é necessitada, mas ela pensou nos outros mais necessitados. E tem tanta gente aí fazendo de novo a inscrição. Já tem o Bolsa Família, tem salário, e às vezes o salário, se não chegou ao ponto máximo de que não pode receber, as pessoas estão fazendo a inscrição para ganhar o auxílio e não estão pensando nas outras pessoas. Então não estão tendo compaixão. Só que tem gente também que está tendo compaixão, tem pessoas que estão fazendo cestas básicas, tem pessoas que estão disponibilizando seus telefones para dar uma palavra, né? Tem pessoas que estão indo para a internet para falar do amor de Deus. Isso é compaixão. Então, o conselho que Daniel deu a Nabucodonosor foi admitir que o Altíssimo domina sobre as terras, reconhecer que os céus dominam e renunciar aos pecados e praticar a justiça e a compaixão. Só para encerrar esse momento, que Daniel dá o conselho ao rei, a vida que segue. E aí, Daniel deu o recado, o rei deve ter se condoído, deve ter se recebido esse recado, como muitos fazem, né? Recebe a palavra de Deus, mas depois passa-se o tempo, e ao cabo de um ano, o rei chega justamente no jardim suspenso da Babilônia, onde ele fez com a sua esposa e é considerado uma das 7 maravilhas do mundo da antiguidade, o jardim suspenso da Babilônia. Todo mundo já ouviu falar, está em ruína, mas ele ainda é considerado uma das 7 maravilhas. Ele chega ali e aí ele se exalta, esquece tudo que Daniel falou e tudo que a Escritura tinha dito para ele.
Ele diz, acaso não é esta grande Babilônia? Né? Ele diz, acaso não fui eu que construí tudo? Esse reino é meu, enorme é o meu poder. E aí ele faz a besteira de fazer a última frase, que é, e para a glória e para a minha majestade. Antes dele terminar a fala, diz a Bíblia, que quando ele colocou isso nos seus lábios, uma voz disse, realeza tirada, tu vai comer capim. Tu vais comer capim em meio ao gado. E diz que o rei ficou preso numa corrente, seus pelos cresceram, sua unha cresceu, ele virou um bicho, deixou de ser humano, sem raciocínio. E em certo momento ele reconhece que Deus é o único. Eu acho que naquele momento, lá no versículo 34, 35, ele mesmo diz que recobrou os sentidos. E aí ele diz, todos os povos da terra são como nada diante de Deus. Ele age como lhe agrada, com os exércitos dos céus e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de resistir sua mão ou dizer, o que fizeste? Ele pela primeira vez admite, pela primeira vez ele reconhece e renuncia à sua majestade e glória. Que nós venhamos a aprender com este capítulo de Daniel, que nós venhamos a engrandecer a pessoa do Senhor e venha mostrar o nosso testemunho para que as pessoas reconheçam também Deus através das nossas vidas. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade e encerro com uma oração de agradecimento. Que nós venhamos a admitir que Deus é Deus, a reconhecer que Ele faz o que quer. Mesmo em meio a essa confusão que está havendo, Ele faz o que quer. E renunciar àquelas coisas que estão ainda incomodando a Deus na nossa vida. Amém? Senhor Deus, nós te agradecemos por tudo, Pai. Te agradecemos por esse privilégio que desce de meditar na Tua palavra. Obrigada, meu Pai. Tu és digno de toda a honra, toda a glória. A majestade é só Tua. Faz o que queres, do jeito que queres, a quem queres. Então, Deus, nós só temos que agradecer e louvar o Teu nome. Fica conosco. Fica, Senhor, e derrama misericórdia em toda a humanidade. Olha, Senhor, com o Teu olhar de amor e de paixão. Cura esta terra. Obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém.